Boa noite. Vamos iniciar mais uma aula de Teoria Geral do Direito. Hoje a gente vai falar sobre o ordenamento jurídico. O que é esse ordenamento jurídico? O que isso significa? Pois bem, desde o início da nossa matéria, eu tenho dito a vocês que o ordenamento jurídico é um conjunto de normas, né? O direito é um todo harmônico. Pois bem, esse todo harmônico é o ordenamento jurídico. Eu sempre falo para vocês que a divisão do direito em matérias como direito civil, direito constitucional, direito penal, direito administrativo, isso é muito mais para efeito didático do que para efeito prático. Na prática, nós temos que o direito ele tem que ser um todo, ele tem que ser conjugado de forma harmônica, de forma a propiciar o entendimento da finalidade da lei, né? O que a lei busca, qual que é o intuito do ordenamento jurídico, não apenas da lei, mas do conjunto de leis, do conjunto de normas, na aplicação do direito e na constituição da própria sociedade. Pois bem, o ordenamento jurídico ele pode ser conceituado exatamente assim. Então, nós vamos ver que o ordenamento jurídico é um conjunto harmônico de normas que se ajustam entre si de forma coerente para aplicação de preceitos jurídicos. Então, olha só, conjunto harmônico de normas significa que todas as normas, independente de serem de direito civil, de direito penal, de direito constitucional, elas são harmônicas entre si. Elas se ajustam, elas terão entre si como que eu posso dizer, uma coerência, certo? Porque elas possam ser aplicadas em conjunto. Então, a norma penal, ela não é contrária à norma civil, que não é contrária à norma administrativa, que não é contrária à norma constitucional. Óbvio, nenhuma delas pode ser contrária à norma constitucional. A norma constitucional é o parâmetro do ordenamento jurídico. Ela é, portanto, a norma que diz como devem ser as outras normas. Né? A Constituição Federal ela é o parâmetro máximo e mínimo de direitos. Por que máximo? Porque nenhuma norma infraconstitucional pode se opor à Constituição. E por que mínimo? Porque também da Constituição nascem todas as normas jurídicas, de forma complementar, de forma a regular o que a Constituição não regula, tá certo? Então, a norma constitucional ela é o máximo da lei e o mínimo do ordenamento jurídico, né? Então, assim, é dali que nascem os outros direitos. Então, olha só, eu coloco aqui uma observação para vocês, que a norma, me desculpem, que o ordenamento jurídico não se divide em constitucional, civil, penal, processual, essas disciplinas ou ramos do direito, apenas ganham essa especificidade para fins didáticos, mas devem se harmonizar de forma coerente. Então, olha só, o que a gente está dizendo? A pessoa que comete um crime, um homicídio, ela também comete um ilícito civil? Sim, ela comete um ilícito civil. Ela pode ser condenada a indenizar a família da vítima? Sim, ela pode ser condenada a indenizar a família da vítima. Tá certo? Agora, quando a gente fala que esse conjunto é harmônico, nem todo ilícito civil constitui um crime. Então, por exemplo, se eu causo um dano a alguém, bati o carro,
sem a intenção de bater, um acidente, é um ilícito civil? É, porque eu causei dano a alguém. Vai obrigatoriamente ser um ilícito penal? Não. Não será um ilícito penal obrigatoriamente. O que eu estou dizendo com isso? Que eu posso ter situações em que um mesmo ato configure ilícitos ou configure tipicidade em mais de um direito, e posso ter casos em que aquele ato apenas só estará regulamentado por um tipo de direito. Aí eu volto a repetir para vocês o que eu já disse em outras aulas, a questão do direito público e do direito privado. O direito público, o gestor público só pode fazer o que a lei diz que ele pode. Já no direito privado, o gestor privado pode fazer tudo que a lei não proíbe ele. Isso é muito diferente? Sim, isso é muito diferente. Porque eu tenho que saber o que a lei me permite fazer no direito público. O meu ato não é amplo, ele é restrito. Então eu não posso extrapolar a minha competência do direito administrativo. Tá certo? Então isso é muito importante? É muito importante. O judiciário já decidiu todas as situações em relação a isso? Não, não decidiu. E nem vai decidir, porque cada vez que nós temos uma situação diferente, como nós estamos vivendo agora, a questão da pandemia, nós temos uma situação diferente também de empregabilidade do direito. E aí nós podemos ter situações também diferentes. São elementos que surgem no direito e que trazem situações distintas para a própria aplicação do direito. Ora, isso é normal? Isso é desejável. Senão a sociedade não vai progredir, o próprio direito vai se estagnar. Então, olha só, o ordenamento jurídico, ele se realiza pela conjugação de uma pluralidade de elementos que se fundem formando o sistema de legalidade do Estado. Parte dos ditames da Constituição Federal, que congrega regras gerais e básicas de organização social. Então, olha só, ao mesmo tempo que a Constituição Federal aplica as regras gerais, ela também tem básica, a norma básica de organização social. Ou seja, ela dá o molde do que deve ser seguido, mas ela é básica. Por que isso? A Constituição Federal não pode e nem deve, a Constituição Federal não pode e nem deve desejar regulamentar toda a condição social, toda a vida em sociedade. E por que ela não deve fazer isso? Ora, ela não deve fazer isso porque se a Constituição Federal regular toda a condição social, imaginem o que seria uma modificação da norma. Imaginem se, por exemplo, a forma de realização do contrato estivesse especificada na Constituição Federal. O que iria acontecer? Toda vez que houvesse uma alteração contratual, que fosse necessária modificar a ordem social ou a ordem contratual, teríamos que modificar a própria Constituição Federal. Ora, isso traria um caos legislativo. Não é isso que nós queremos, não é isso que a sociedade precisa. Tanto assim que quanto mais básica a Constituição, mais perene ela se torna. Nós vemos aí muitas pessoas falando que a Constituição americana, ela não sofre modificações, raramente sofre modificações, mas por quê? Porque ela é básica, ela é muito básica, ela
basicamente trata da organização do Estado, dos Estados, né, dos Estados Unidos, né, como federação, e ela trata dos direitos fundamentais do ser humano. Então ela é muito básica, muito mais básica que a nossa. A nossa Constituição é complexa. A nossa Constituição ela tem um caráter social e ela tem um cunho de garantia, inclusive, de direitos trabalhistas e até contratuais. Né? Então, apesar de ser um direito público, né, se a Constituição ser pública, ela também regulamenta alguns atos da vida privada. Isso é uma crítica? Não, não é uma crítica. Cada Estado tem uma Constituição e uma forma de Constituição diferente. Então, isso não é uma crítica, tá certo, gente? Agora, o que a gente tem que entender é que o nosso ordenamento jurídico ele é realizado pela Constituição e por normas infraconstitucionais. E muitas vezes nós temos aí um conflito de normas. E como que nós vamos resolver esse conflito de normas? Através da aplicação dos próprios princípios de direito. Tá certo? Então, nós estamos agora vivendo um momento de aparente conflito de normas, em que se discute se as pessoas têm o direito ao trabalho, o direito de trabalhar, de voltar a abrir seus comércios, o direito de deslocamento, ou se o Estado, os municípios, os prefeitos, os governadores, a União, se elas têm o direito de vetar esse trânsito, vetar esse funcionamento dos comércios, das pessoas trabalhando, né, como que isso se regula. Né? Então nós tivemos aí agora uma decisão do ministro Alexandre de Moraes falando que cabe aos governadores, aos municípios, dizerem o que vai funcionar, fecharem suas estradas, etc. Olha só, não estou aqui considerando a decisão do ministro Alexandre, tá certo? Estou falando que houve uma decisão em um aparente conflito de normas. Por quê? Porque a União diz que não, que os estados e municípios não podem definir isso, né? Uma vez que seria considerado estado de sítio, e a Constituição Federal ela traz os casos de estado de sítio. Mas Alexandre de Moraes entendeu que no momento, em consequência da pandemia, é importante que os governadores e os prefeitos possam decretar em cada município o que pode e o que não pode funcionar. Olha só, quem está certo, quem está errado. Isso é muito pouco significante para nós aqui, para o nosso estudo, tá certo? Talvez seja muito significante, eu concordo que seja muito significante, para a atuação social. Mas para o nosso estudo do direito, o que nós queremos mostrar para vocês é um aparente conflito de norma, de competência administrativa. Quem pode e quem não pode praticar determinado ato. Tá certo? Isso é incomum no direito? Não, isso é comuníssimo no direito. A maior parte das ações, elas advêm de uma interpretação sobre uma mesma norma distinta ou de um conflito de norma. Alguém dizer que um direito é maior que o outro ou que um direito deve ser respeitado além do outro. Isso é sempre conflito de norma. O direito, o estudo do direito, ele passa exatamente por conflitos, e entre eles o conflito de aplicação de norma, o que é maravilhoso de estudar. Olha só, existem conflitos de normas. As normas são harmônicas? São, mas como assim então, Bonuto? Se elas são harmônicas, como existe um conflito de normas? É porque o direito ele deve ser adequado ao caso concreto. E às vezes, na realização do caso concreto, como eu acabei de me referir aqui ao caso da pandemia de coronavírus, né, os direitos eles se conflitam, ou os exercentes do direito eles se conflitam. Quem pode fazer, quem não pode fazer, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, tá certo? Então, como que nós vamos resolver isso?
através da própria norma, uma interação entre os princípios, tá certo? Agora, qual será, ou como nós vamos definir qual princípio será utilizado em determinado momento? Nós temos aqui várias formas, vários doutrinadores, vários filósofos que impõem cada um a sua condição. Habermas, nesse livro aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar o livro aqui, ó, Direito e Democracia, ele traz um conceito disso, falando que muitas vezes a aplicação ou a solução de qual norma será aplicada passa por questões políticas. Sim, passa por questões políticas também. Não, ele não está dizendo que a solução é a política, tá? Ele traz essa consideração, como outros doutrinadores também trazem. Se nós formos ver aqui, verdade e método, tá certo? Esse livro aqui, ó. Oi, vamos ver se a gente consegue aí. Verdade e método, tá certo? De Gadamer. Nós vamos ver que existe uma outra solução. Se a gente for ver a teoria pura do direito de Kelsen, teremos outro tipo de solução. E ainda, se nós formos ver Ronald Dworkin, né, quando ele fala do império do direito, nós teremos outro tipo de solução. Por que eu estou falando isso para vocês? Para vocês entenderem que não existe uma solução única, nem a mais certa. Existem soluções a serem aplicadas. E como que a gente vai definir essas soluções? No momento adequado, em vista do que é considerado melhor para a sociedade. Por isso que muitas vezes as pessoas criam conflitos de pensamentos. E é isso que eu sempre digo para vocês em sala de aula, que esses conflitos de pensamentos, eles podem e devem existir, mas eles devem ser respeitados. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a diferença de pensamentos, lembra da ideia tese, de antítese e síntese? Isso faz a sociedade crescer. Então é importante que todos tenham o direito de manifestar-se, de expor os pensamentos, tá certo? Para que o direito possa crescer. E é assim que o conflito de normas também se resolve. Né? Olha só, se nós formos analisar que existe uma solução única para um conflito de normas, nós vamos ter a ideia ditatorial na resolução do conflito. Não é isso que nós queremos de forma nenhuma. Né? Nós devemos pregar a democracia. Então, a resolução do conflito, ela passa por um conjunto de entendimentos de cunho jurídico e social que serão aplicados em determinado momento. Isso é realizado de forma unânime? Não, não é realizado de forma unânime. E é isso que interessa ao direito. Qual a fórmula a ser usada em cada caso concreto. Tá certo? Então, quando a gente estuda aí o ordenamento jurídico, nós vamos estudar quais são as normas, como que a gente vai fazer essas interações, tá certo? E a partir de hoje, por algumas aulas, nós vamos tecer esse estudo, procurando atingir aí um maior número possível de autores, de intérpretes, para que a gente possa ter um estudo mais aprofundado, tá bom? Eu queria agradecer vocês pela participação, pela paciência aí na aula,
e lembrar vocês que existem tarefas, que vocês devem fazer as tarefas também, né, no sentido de assimilar melhor a aula. Muito obrigado, boa noite e até a próxima.